Teatra, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Maria Jorge, atriz, é convidada hoje no Teatra. Não é a secretária do mês, mas é a atriz da quinzena, no podcast do Dona Maria II. Isto já vai fazer sentido mais adiante. Obrigada, Maria, por vir ao Teatra. É voltar a um sítio, não físico no caso, porque o teatro ainda está em obras, mas em espírito, um sítio que conheces bem, o Teatro Nacional Dona Maria II, onde já passaste algum tempo da tua vida como atriz. Imagino que um tempo importante, já me dirás se sim. Neste momento, apanho-te nos ensaios, ou no início dos ensaios, para um espetáculo chamado As Secretárias, que chega à Dona Maria II só em outubro, mas que anda por aí, anda e andará por aí. Uma encenação da Maria Inês Marques, de um texto do coletivo norte-americano feminista da Five Lesbian Brothers. Queres dizer quem são e de que tratam estas secretárias, e tu és uma delas? Sim, olá Mariana, obrigada pelo convite. Então, As Secretárias é um texto deste coletivo, como disseste, das Five Lesbian Brothers, escrito nos anos 90, portanto é um texto bem filho dos anos 90, sobre um grupo de secretárias que trabalha num escritório de uma serração, em Big Bone, a maior serração que produz pinho de alta qualidade, e estas secretárias fazem parte de um culto, que é a OMB, e é assim uma espécie de culto que se rebela contra um sistema patriarcal, um sistema instituído mais masculino dentro da própria empresa, da fábrica, mas que acaba por também contaminar a cidade onde esta serração está incluída, e de que forma é que estas mulheres se rebelam contra um sistema patriarcal, mas ao mesmo tempo fazem altamente parte dele. Portanto, elas, quando sincronizam a sua menstruação, portanto, uma vez por mês, elas assassinam um trabalhador da fábrica. Isto pode ser assim uma coisa até meia punk e uma atitude bem feminista. Depois podemos pensar sobre se é aceitável ou não matar homens tóxicos, mas na verdade elas fazem muito parte deste sistema, portanto entre elas têm comportamentos tóxicos e abusivos e opressores, então parece que elas estão a rebelar contra um sistema instituído, mas na verdade estão a fazer parte dele e estão a ser uma espécie de mandatárias do patriarcado, porque elas próprias têm dinâmicas de abuso entre elas, desde o food shaming a body shaming, portanto é assim um culto bem específico. Uma curiosidade, portanto, elas têm um segredo, não é? Essa seita ou esse culto, e isso é dado ao público de início, ou é uma coisa que vamos descobrindo? Sim, e eu não tenho pudor nenhum em estar a dizer isto assim, tanto em contar a história toda, porque está na sinopse e porque a primeira intervenção delas, que é uma coisa assim coral, bem punk, elas dizem logo ao que vão e que uma vez por mês matam um homem, portanto explica-se logo tudo, não há surpresa no fim. Há só mais sangue e uma coisa mais violenta e uma concretização muito satírica, porque o espetáculo tem esse lado satírico. E não satânico. E não satânico, exato. Embora elas sejam bem satânicas. Mas sim, elas fazem parte de um culto, e a Patty, que é a minha personagem, o espetáculo começa no primeiro dia de trabalho dela. Portanto, é assim uma espécie de iniciação a toda aquela dinâmica, iniciação ao ritual, e de que maneira é que ela vai passando pelos passos até chegar ao momento da concretização e do culto. E a questão da violência em cena? Haverá objetos cortantes, armas de fogo, homicídios sangrentos? Este é o universo? Isso vai estar explícito ou é uma violência meio irónica de segunda camada? Ou está lá? Eu vais acho mesmo que estará pôr as mãos lá, na massa? sim, é bem gore. Há pistolas espalhadas pelo cenário, há katanas, há, se o orçamento permitir, como é que se chama? Objetos, serras elétricas. Mas eu acho que o espetáculo não tem esse nível de realismo em termos da violência. É mesmo uma sátira sobre este imaginário de terror. E as personagens são bem caricaturais. Acho que não corremos o risco de ser uma coisa que é para ser a sério, mas que depois não é sério. É mesmo assumido que é uma caricatura, que elas estão a especular sobre este universo.
E eu acho engraçado pensar como é que estas coisas se fazem em teatro, porque não temos os truques do cinema e da caracterização, então como é que nós conseguimos criar uma estética que seja assim mais punk e que de repente um banho de sangue aguente varrer o cenário todo. O sangue vai ser o quê, já agora? Já sabem? O sangue Tinta. é mesmo sangue produzido para cinema e séries e ok, essas por coisas. momentos. Porque queremos fazer isso todos os dias, portanto, Sim. para preservar os figurinos e o cenário, é bom que seja uma coisa que é lavável. Já que falas de figurinos, neste dia em que conversamos, creio que foi um dia para experimentar coisas, Sim. não é? Faz diferença para ti, como atriz, experimentar a pele que a personagem vai vestir? Isso ajuda no processo de construir a personagem? Pois, não sei, eu acho que é mais um filtro na construção toda do que é essa ideia de personagem. Eu tenho assim uma relação mais distante com essa ideia de vestir ou encarnar. Para mim as coisas vão acontecendo, é o meu corpo, é quem eu sou, mas é claro que esses elementos vão compondo e ajudam a criar um imaginário, e ainda para mais neste espetáculo específico, como tem assim uma referência anos 90, claro que ajuda a pensar nessa imagética e como é que isso pode contaminar as nossas construções. Tal como o espetáculo, também tu és uma filha dos anos 90, Exato, não é? Por isso são quase sim. contemporâneos, não é? Exato, sim. Há alguma coisa de... Nada envelheceu ali nas palavras, nos temas, nas urgências? O que é que sente ao ler o texto? Sim, eu digo que o texto é filho dos anos 90 porque ele ainda é assim um bocado binário na relação do que é a masculinidade e as questões feministas. Ainda é muito binário nas mulheres e nos homens e, portanto, nesse sentido, as questões são mais alargadas hoje em dia, mas infelizmente eu gostava de dizer que ele é anacrónico e não é, porque na verdade estas dinâmicas de opressão e esta cultura sexista e machista ainda está muito enraizada e ainda é necessário pensarmos e debatermos sobre isso, sobretudo agora, quando há movimentos de extrema-direita a surgir e mulheres que ocupam estes lugares, e estas mulheres neoliberais e neocapitalistas, e é assim, não é tão anacrónico quanto isso pensar dessa forma no espetáculo. A coisa está mais difícil de compreender, as coisas estão muito baralhadas, não é? Sim. E na verdade o espetáculo acaba assim com uma espécie de música em que nós dizemos que isto não é metafórico, não é para ser moralista, nem é uma alegoria, já ninguém aqui tem salvação, e eu acho que nós estamos assim numa espécie de não retorno, de não salvação, de precisarmos de nos ancorar a coisas. É engraçado porque no primeiro dia de ensaios nós tivemos uma conversa por Zoom, não com as Five, mas com 3 das Five Lesbian Brothers, e foi muito engraçado porque uma delas, no dia anterior à nossa conversa, tinha ido ver o Catarina e a Beleza Matar Fascistas em Nova Iorque. Coincidência. Sim. E ela disse... Estávamos a perguntar-lhe sobre as questões de agora dos Estados Unidos e sobre esta era nova Trump, e elas estavam profundamente assustadas e desiludidas com esta realidade. E ela, a certa altura, disse: mas eu fui ver este espetáculo ontem e, portanto, se vocês conseguiram fazer esta revolução, nós também conseguiremos. E não deixa de ser emocionante ouvir isso, mas essa revolução já não está assim tão garantida. Portanto, aconteceu e ainda bem que aconteceu, é um dia muito bonito de celebrar, é dos meus dias preferidos do ano, mas é importante lembrar que não é um dado adquirido, que essa revolução tem de ser constante, e eu acho que o espetáculo obviamente não está aqui para resolver isso, nem para dizer como é que se faz, está mais para especular e para expor e até de uma forma bem grotesca, expor estas dinâmicas de poder e este abuso e estas mulheres que se servem dos recursos do patriarcado para criarem dinâmicas de poder entre elas. É curioso terem-te falado do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, porque há pontos em comum curiosos entre o espetáculo. Sim. Essa coisa da legitimidade da violência, não é? Sim. Também era preciso matar. Exatamente. No Catarina, como se percebe no título, não é? Estas mulheres, as secretárias, têm como missão dessa tal seita ou organização reparar as injustiças de género na empresa. Injustiças de género na tua profissão. Quais são as que já sentiste de forma mais explícita ou menos explícita na pele? Bom, estamos na altura de falar sobre essas coisas, não é? E é óbvio que há... Eu trabalhei sobretudo com
encenadores, homens, e tem sido recente trabalhar com mulheres a dirigir, e é mesmo diferente como há outro ambiente de confiança dentro dos ensaios e dentro do próprio processo de trabalho. A minha experiência pessoal, felizmente não tenho assim situações que me tenha sido exposta a coisas que me deixaram frágeis, mas em conversas é normal isso surgir. Às vezes há uma questão que nos escapa, ou seja, um pouco relacionado com o que dizias do texto ser bastante binário, não é? Sim. Uma coisa e outra. Às vezes as coisas raramente acontecem assim, não é? Às vezes sim, mas raramente acontecem como estão nos manuais, não é? Exato. Acontece às vezes de forma mais insidiosa, com pessoas de que até gostamos e que até respeitamos, mas que acabam também elas por reproduzir mecanismos, enfim, de discriminação, o que seja, que são apresentados inevitabilidades, não é? Sim, e na nossa área e em todas de resto, mas a coisa fica sem limites, porque eu, por exemplo, entrei para uma escola de teatro muito nova, portanto é muito fácil tu confundires o que é uma atenção de um professor como uma possibilidade futura de trabalho, ou às vezes os limites são difíceis de serem estabelecidos. E eu acho que também essas dinâmicas de poder surgem daí, dessa dificuldade de nós balizarmos o nosso trabalho e o que é ou não aceitável e até onde é que podemos ir ou não. Porque lá está, as coisas não acontecem com um alarme vermelho em cima a dizer, olha, isto é uma situação. Exato, e na verdade destas. às vezes só passado tempo é que tu percebe, pensas sobre sim. comportamentos ou questões que possa ter tido. A única coisa assim mais... Não posso sentir que tenha sido ameaçada, mas foi assim uma história muito caricata de uma audição de um casting que eu fiz para publicidade, que são sempre momentos bastante constrangedores, em que eu tinha de cantar e tocar assim um instrumentozinho para uma campanha de uma promoção de verão de um supermercado. E de repente eu estou a cantar a cançãozinha com o tambor de brincar, e depois a pessoa que está a dirigir o casting diz: pronto, então agora despes-te e é em roupa interior. Não sei se te informaram disso, e eu disse, não me informaram e eu não me sinto muito confortável para fazer isso. E uma outra colega que estava a fazer o casting também, muito prontamente despiu-se e disse que não tinha problemas com isso, e foi muito gritante a diferença entre a disponibilidade total, porque estou disposta a tudo para ficar com isto, e eu não queria tanto estar a tocar um tamborzinho de brincar, a cantar uma música em roupa interior. Portanto, às vezes é muito fácil nós expormos e estarmos assim em situações que depois podem ser inseguras para nós. Difícil de perceber as fronteiras e onde é que as fronteiras estão a funcionar, Sim, em que contexto é que faz sentido. Sim, embora estejamos numa altura super importante destas coisas estarem a ser faladas, e elas estão finalmente a ser faladas, também é difícil perceber onde é que nós nos encaixamos nisto, se devemos expor estas situações a que fomos sujeitas, se devemos falar delas com algum nível de brandura. Não sei, acho que estamos num processo de perceber como é que estas coisas podem ser mais faladas. Nada destes temas não te são artisticamente estranhos. Há uns anos fizeste uma performance chamada Women and Power, a partir de um texto de Mary Beard. Era uma conferência, era isso? Sobre mulheres e poder? Sim, exatamente. Foi um ciclo que a Mala Voadora tinha, que se chamava Uma Família Inglesa. Esse festival era um festival temático, e nesse ano o tema eram as mulheres. E o Jorge Andrade propôs trabalhar a partir deste livro da Mary Beard, que se chama Women and Power, onde ela faz assim uma análise desde a Grécia Antiga até aos tempos de agora, de que forma é que as mulheres foram assumindo e assimilando comportamentos mais associados aos homens na maneira de falar, na maneira de vestir, para poderem chegar também a lugares de poder. E, portanto, é sempre uma coisa de... Acho que era, já não me lembro bem, mas acho que era Margaret Thatcher, de repente teve aulas de voz para poder baixar a voz dela e não ser tão histérica, ou a Merkel que tem um vestuário mais associado a um imaginário masculino, e de repente, como estas coisas são herdamos meio que estes comportamentos para podermos fazer parte e pertencer. Então o espetáculo era assim um levantamento de situações deste género e uma história. O livro começa com uma citação da Odisseia, de Homero,
bem lá na Grécia Antiga, em que o Telêmaco, o filho da Penélope, diz vai para a cozinha, o teu lugar é lá. Deixa falar os homens, há assim uma coisa do género. Homens, exatamente, porque eles estão a discutir se Ulisses vai voltar, se não vai, qual é o plano de ação da guerra, e ela está no meio destes homens e o filho diz-lhe vai para a cozinha, o teu lugar é lá. E é muito engraçado porque quando eu fiz a Escola Superior de Teatro e Cinema, nós estudávamos a Odisseia, portanto líamos todas as sextas-feiras de manhã, líamos em roda, cada um lia um canto, falávamos sobre isso, e eu não me lembro disto na altura ser uma questão. Portanto, em 2011 foi quando entrei no conservatório, se calhar o feminismo ainda não estava na moda e estas coisas ainda não se falavam. E é muito engraçado como são coisas que nós às vezes lemos e passamos por elas porque já são dados adquiridos. Então o espetáculo era assim uma espécie de monstruário ao longo do tempo sobre como as mulheres têm de performar às vezes uma atitude mais masculina para também pertencerem e chegarem a lugares. Como é que no teu caso começas a habitar uma personagem? E hoje que falamos neste momento em que estás no início da construção de um espetáculo, no caso das secretárias, por exemplo, o trabalho de transformar uma leitura, não é? Um texto com os sublinhados numa coisa viva que vai viver no teu corpo, é um trabalho mais teu, mental, em casa, ou é um trabalho coletivo da mesa de trabalho? É engraçado porque eu nunca teorizei muito sobre a minha forma de trabalhar e a maneira como eu chego aos espetáculos. Eu vou fazer um espetáculo com a Raquel S. chamado Hei de Reparar, e é um espetáculo sobre as atrizes do teatro desde o século XIX, século XX. Então, assim, uma espécie de percurso pela história do teatro sobre o ponto de vista destas atrizes. Então, eu acho que mais para a frente, neste processo, eu irei pensar sobre como é a minha forma de trabalhar e o que é que eu ainda herdei dessas atrizes e se eu me revejo em algum processo daqueles que vamos descobrir. No entanto, nas pesquisas que já começámos a fazer, há uma entrevista que está nos arquivos da RTP, em que a Luzia Maria Martins, do Teatro Estúdio de Lisboa, fala sobre uma das atrizes, que é Ermelinda Duarte, e ela diz sobre a Ermelinda que ela tem um processo muito curioso de trabalhar e que, segundo a Luzia Maria Martins, é dificílimo, que é de fora para dentro e depois de dentro para fora. E eu, de alguma forma, sem pensar muito sobre o meu trabalho, de alguma forma identifiquei-me com aquilo, porque é uma coisa a partir da exterior, de falarmos sobre referências, percebermos qual é o universo dos espetáculos. Então é assim, de fora para dentro, e depois aquilo a certa altura vai mastigando e vai tipo juntando, e no contacto com as outras coisas e com a luz e com a cenografia e com os figurinos, depois aquilo transforma-se em alguma coisa que ganha corpo. Então acho que é mais ou menos isso, é pensar assim uma leitura mais concreta do que é que eu tenho para fazer e o que é que este espetáculo significa, e depois de como é que ele reverbera em mim e nas pessoas que estão comigo, ou quando não estão comigo, nos objetos que estão comigo. Eu acho que uma das dúvidas para quem vê de fora desse processo é como é que se faz para não fazer sempre o mesmo boneco, não é? Para não ler aquilo, sim, pegar daquilo sempre da mesma forma. Sim, e o ano passado eu tive assim muito trabalho e muitos projetos até ao mesmo tempo, e houve uma altura que me convidaram para fazer um espetáculo nos Artistas Unidos, e que era um espetáculo chamado Remédio, em que eu fazia de atriz, e eu pensei assim, bem, eu estou a trabalhar tanto, eu não sei se tenho recursos dentro de mim para poder ser tantas coisas diferentes e conseguir chegar a sítios diferentes, mas na verdade isso está nos textos e está nas equipas, e está sempre na descoberta que tu tens todos os dias, quanto mais não seja no contacto com o público, aquilo dá-te coisas diferentes, tu pensas sobre isso, rejeitas, aceitas, os estímulos também são diferentes, as formas de trabalhar também, então eu acho que isso acaba por ajudar a que o trabalho não se repita. Embora eu acho que sou sempre eu a fazer, eu sou péssima a fazer dobragens porque não tenho capacidade camaleónica de fazer vozes, então acho que sou sempre eu a fazer as situações. Mas as situações são diferentes e a maneira como elas acontecem também. Há exemplos curiosos para pensarmos, por exemplo, a fronteira entre aquilo que se pode aprender num curto período de tempo ou não, no caso de um ator. No ano passado, por exemplo, tu estiveste em palco como ginasta de alta competição, Sim. na criação da Lígia Soares. Sim.
Tiveste de fazer alguma manobra arriscada ou isso ficou para as duas ginastas profissionais que estavam também em palco? Zero risco da nossa parte. Eu e a Lígia estávamos sentadinhas na plateia a dobrar as ginastas. Portanto, havia duas ginastas mesmo de alta competição em cena e nós estávamos sentadas, e como elas estão a fazer encarpados e mortais e essas coisas todas não podem falar ou não conseguem, então eu e a Lígia emprestávamos-lhe a voz. É um bocado o que pensa, era o espetáculo, era o que vai na cabeça de uma ginasta quando está a fazer estas coisas. Para nós o risco era zero, a única coisa de ginasta que nós tínhamos era os maiôs com que estávamos vestidas, de resto estávamos sentadinhas. E era muito engraçado isso, porque elas caíam, elas falhavam e nós estávamos a dizer ao vivo, não é? Portanto, se elas caíssem, nós interrompíamos o texto. Tinham de reagir. Portanto, reagíamos como se fôssemos a mesma, como se tivéssemos as de corpo e voz tão separados, mas pertencem à mesma entidade. Achas que a tua profissão também tem alguma coisa desse... no fundo, o espetáculo também era um pouco sobre isto, esse tudo ou nada do desporto de alta competição, da ginástica em particular, ou seja, a vida toda a preparar um momento, uma execução, uma jogada, o que quer que seja, uns segundos, uma coisa que se decide em muito pouco tempo. E depois onde é que fica o sentido se de repente tudo falha? Achas que ser ator tem isso ou não? Ou é uma coisa que dá para, Sim, dá para levantar e repetir mais vezes? Dá, eu acho que não é naquele nível de trabalho e de dedicação que elas têm. Isso é muito inspirador, vê-las a trabalhar todos os dias. Nós fomos ensaiar com elas ao Ginásio Clube Português, é onde elas treinam, e é muito inspirador ver o rigor do trabalho e a maneira como elas são focadas, e como acabavam os treinos e ainda iam ensaiar connosco. Eu não tenho de todo esse nível de comprometimento com a profissão. Acho que a profissão tem, como outras, as suas especificidades e é exigente, sobretudo porque tu não sabes bem quando é que acaba o teu trabalho, e essa é a parte mais difícil. Então agora que estamos em relação às secretárias, em início de processo, tudo é estímulo, tudo é material, então às vezes a dificuldade é essa, onde é que tu deixas de pensar sobre o que estás a fazer e estás só a viver. E eu sinto que a minha vida é assim muito moldada com o trabalho, e que por ele eu vou lendo sobre coisas que se calhar não leria, mas essa exigência assim e a competição, acho que não vejo o teatro assim dessa forma. Falaste da Raquel S, com quem Sim. vais fazer um espetáculo em breve. Queria falar da Raquel S justamente Sim. por causa de um espetáculo que fizeram em conjunto no Dona Maria II, justamente, na Sala Estúdio, há uns 2 anos e tal, Cadernos de... Era assim mesmo, Cadernos de, parecendo assim um título meio truncado. A dona dos cadernos, desses diários escritos ao longo de muitos anos, confiou esses manuscritos à Raquel S, que ensinou, e tu deste voz, uma voz altamente... Deste voz a essa voz altamente pessoal, altamente Sim. prosaica também, muito banal e por isso também muito forte. Como é que fizeste um casting para este espetáculo? Como Sim. é que foi? Não conhecias a Raquel? Não conhecia a Raquel, tínhamos amigos em comum do Porto, mas não conhecia a Raquel, e foi numa altura em que eu saí da mala voadora, portanto estava assim livre para trabalhar com pessoas diferentes e fazer coisas diferentes, e vi esta audição da Raquel. Foi a primeira... Não, mentira. A primeira audição que eu fiz ainda estava no conservatório, e foi uma audição para o espetáculo do Nacional, que foi o Amadeus, que foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo no Nacional. E depois voltei a fazer esta audição para a Raquel, que tinha uma primeira fase, que era uma carta de motivação. E eu sempre tive assim questões quando via anúncios para audições sobre porque é que, assim um bocado aquele chavão de a motivação é trabalhar. Mas na verdade a carta de motivação é uma ferramenta mesmo importante para tu te apresentares, e também para quem está a escolher perceber que relação é que tu tens aos materiais disponibilizados ou ao tema do projeto. Então foi muito engraçado fazer essa carta de motivação e perceber o que é que realmente me ligaria ao projeto, para além da motivação de trabalhar. E depois a Raquel fez uma audição, fez esta pré-seleção, e dessa audição viu algumas atrizes, e nós tínhamos de propor uma cena a partir dos materiais disponibilizados, que eram fragmentos de alguns cadernos já que eu depois viria a ler durante o processo. E há uma coisa muito curiosa dessa audição, que foi... A Raquel pagou às pessoas a audição,
E isso foi uma coisa mesmo reveladora e incrível, porque efetivamente é o nosso trabalho, nós despendemos tempo para preparar as coisas, para fazer, e a Raquel tirou uma parte do seu orçamento do espetáculo para poder pagar às atrizes que de alguma forma, ficando ou não, estão a contribuir artisticamente também para a ideia dela do espetáculo. Então eu fiquei assim muito fã das audições pagas, super recomendo audições pagas. Não é frequente de não todo. É frequente de todo. Mas de outra forma, se calhar também não trabalharia com a Raquel, então eu acho que as audições, ainda que eu acho que tenham de ter parâmetros mais estabelecidos às vezes, porque às vezes pedem imensa coisa, exigem imensa coisa, e agora há a moda das audições que são meio workshop e que duram uma semana, ou das audições que são pagas. Não és paga para fazer, és pagas para fazer. Mas eu continuo a achar que é mesmo uma forma muito democrática de tu renovares o tecido teatral, de encontrar pessoas, trabalhares com pessoas que de outra forma se calhar não trabalharias. Desviciar o jogo, de certa maneira. Desviciar o jogo, sim. Acho que sim. Então foi um encontro muito engraçado, eu e a Raquel demos-nos muito bem e de repente eu senti que tinha assim em mãos um material mesmo muito delicado e até eticamente o espetáculo levantava muitas questões, porque são coisas muito pessoais, são cadernos que uma pessoa escreveu ao longo de 20 anos, que foram confiados à Raquel. E esta pessoa disse à Raquel, faz com eles o que quiseres, e a Raquel resolveu fazer um espetáculo, mas para nós sempre foi muito importante preservar a identidade desta pessoa. Eu não sei quem é. Nunca conheceste a pessoa? Eu nunca conheci, eu não faço ideia, e a certa altura eu achava que se por alguma razão eu tivesse pistas nos cadernos ou conhecesse quem era, eu achava que já não seria a pessoa ideal para fazer o espetáculo, já não seria a pessoa certa, porque a graça é mesmo tu estares a habitar palavras que não são tuas e estares a devolvê-las outra vez. Esta pessoa escreveu os cadernos, achou que eles iam ficar numa garagem, alguém pegou neles, fez com eles um espetáculo e eu estou a devolver estas palavras. E alguns cadernos têm conversas que esta pessoa nunca teve, ou coisas que esta pessoa queria ter dito a alguém e nunca disse. Então eu sinto que meio que usava o espetáculo para dizer essas conversas que nunca foram ditas e fechar esse ciclo. Mas os cadernos são um material mesmo diverso, porque eles têm de tudo, têm colagens, às vezes ela estava a escrever em autocarros, então a letra é assim muito inconstante. Há muitas abreviaturas? Há muitas que tu dizes como abreviaturas? que eu tento dizer. Então o desafio foi como é que nós conseguimos performar estes cadernos, como é que se faz uma cena que foi escrita a lápis, ou como é que se faz uma cena que foi escrita e que tem muitas coisas riscadas e rasuradas. Então é um material rico nesse sentido performático, nós podermos perceber que cenas são estas. Foi um espetáculo importante para ti, agora quando olhas para Foi trás, muito. O espaço que ele ocupa? Sim, foi um espetáculo mesmo muito importante. Primeiro porque conheci a Raquel e é uma pessoa quem eu gosto muito e gosto muito da maneira de trabalhar dela e da pesquisa que ela faz. E depois porque foi também assim um regresso ao Nacional, voltar a estar no Nacional. E assim um encontro, o Rui Monteiro fez a Luz, que é um grande amigo e uma pessoa a quem admiro muito o trabalho dele, e de repente os elementos todos cênicos eram a minha contracena, a cenografia do Pedro, as suas cortinas eram a minha contracena, a luz do Rui também. Então de repente é assim uma sensação de, em momento algum eu senti que estava sozinha a fazer um espetáculo, porque eu estava efetivamente a dialogar com as coisas que compõem o espetáculo. Tu és uma atriz de grandes voos solitários em palco, ou não? Tem sido por acaso ou por gosto? Tem sido por acaso, acho que sim. Aconteceu nos cadernos, aconteceu num espetáculo que eu fiz na Mala Voadora chamado Teleculinária, e aconteceu no Women and Power. Foi acidental, não pensei muito sobre isso. Eu adoro trabalhar em coletivo e estar com porque às vezes já me aconteceu entrevistar aqui pessoas com uma longa carreira que só muito tarde na vida é que fizeram o monólogo. Mas parece que às vezes há esse peso do monólogo, ou só quando tens uma certa maturidade ou uma certa idade é que estás pronta para fazer o monólogo. Eu acho que qualquer fase é ótima para tu te lançares e perceberes como é que reages numa situação destas. E na verdade a Raquel esteve comigo todos os dias, assistiu a todos os espetáculos. A Cuca, a Catarina, que fez direção de cena dos cadernos, estava comigo sempre lá atrás e era ela que me dava tipo o go, e para mim era muito importante ter ali alguém para não sentir que estava sozinha e que pudesse fugir do teatro.
Sim, é claro que há uma responsabilidade, porque o que quer que aconteça és tu a gerir e és tu a driblar. Mas aí também é confiar no processo e nos ensaios e que não estás sozinha e que aconteça o que aconteça. A coisa mais caricata foi começar a deitar sangue do nariz durante um espetáculo, mas não tem como disfarçar, as pessoas estão a ver, eu estou a ver, é assumir, lidar, aceitar e seguir. Pode haver ali um momento de será que isto faz parte ou não? Exato, que houve pessoas que acharam que era efeito cênico, não era. Fala-me da tua ligação ao Dona Maria II. Começa bem antes deste espetáculo? Sim. Do Cadernos de... É quando estavas na escola? Sim, é muito engraçado porque eu, se tiver que pensar nesta ideia de carreira e do meu percurso, ele vai sendo pontuado no Dona Maria. Então é assim, uma casa onde eu sinto que também pertenço. Eu acho que a primeira vez que eu fiz alguma coisa no Nacional foi uma leitura encenada, dirigida pelo Zé Neves, de um texto que na altura era assim o meu texto fetiche, que era o Jardim Zoológico de Cristal, mas foi uma leitura encenada. E depois há este espetáculo Amadeus. Mas aí estavas quê? Na Escola Superior de Teatro e Cinema? Estava na Escola Superior de Teatro e Cinema e houve uma audição na escola para escolher um grupo de figurantes que iriam fazer parte do espetáculo e eu fui uma dessas pessoas e foi a primeira vez que eu fiz uma coisa nacional, foi o Amadeus. E foi assim, já na altura eu tinha a noção de que aquilo era bem específico e que provavelmente a minha carreira não iria repetir uma coisa daquelas, porque foi um espetáculo mesmo em grande. Era um encenador de fora, que eu acho que se chamava Tim Carroll, não tenho a certeza. Era um cenário incrível, construído pelo Fanam. O Fanam replicou a sala do Dona Maria em cena, portanto era como se o Nacional fosse em O, fosse o The Globe, porque os camarotes estavam reproduzidos em cena, as cariátides, as estátuas, havia o primeiro balcão. Era assim uma dimensão muito grande. Nós tivemos workshop de caracterização, tivemos figurinos feitos pelos storytellers que fizeram um espartilho para o nosso corpo. Era assim uma sensação de... Ok, isto está a ser incrível, mas não me parece que o teatro vá ser sempre esta coisa faustosa... desta maneira. Foi começar a entrar por uma porta muito grande. Sim, embora na altura fôssemos figurantes e só tivéssemos ajudas de custo. Mas sim, tivemos esse lado assim mais perucas enormes. A Patrícia, que na altura estava connosco e nos vestia, nos ajudava a vestir, era assim uma espécie de camareira. Foi muito engraçado, essa foi a primeira experiência. E depois, quando eu acabei o conservatório, foi quando o João Mota foi diretor do Nacional e o João Mota quis recuperar assim uma tradição já antiga de os finalistas da Escola Superior poderem fazer estágio no Nacional. Então foi o primeiro ano em que um grupo recém-formado vai para o Nacional. E foste da primeira leva de estagiários. Foi a primeira leva de estagiários. E acabei por ficar 3 anos no Nacional, portanto, na altura em que o João Mota foi diretor, eu estive sempre a trabalhar e foi uma altura muito incrível, porque trabalhávamos com os atores da companhia residente, fizemos muita digressão pelo país todo, andámos a fazer Gil Vicente por todo lado, fazíamos também as coisas mais associadas ao serviço educativo, de irmos às escolas fazer leituras, foi muito interessante essa altura. E depois fui à minha vida e trabalhei com outras pessoas, mas de alguma forma sinto que fui sempre voltando ao Nacional e fui sempre voltando a espetáculos que foram muito importantes para mim. A seguir, eu acho que voltei com o espetáculo dos processos, chamado Dois a Mentira, num ciclo criado pelo Tiago Rodrigues, que era o ciclo dos recém-nascidos. Os processos faziam parte desse ciclo e foi assim um espetáculo importante para mim, porque foi assim meio de transição entre sair do Nacional e começar a trabalhar com outras companhias. E depois acho que volto quando estou na Mala Voadora com o Off e depois com os cadernos e agora voltarei com as secretárias. Então, de alguma forma, o Nacional vai pontuando também o meu percurso. E é muito engraçado, porque agora com o Nacional espalhado pelo país e o edifício em si fechado, e agora voltar a estar aqui na Tobis é voltar a reencontrar pessoas e que bom, estás de volta e o que é que estás a fazer. Então há essa sensação de pertença que às vezes é importante tu sentires que também és de algum lugar e que crias relação com as pessoas, que não é só efêmero de estares a montar um espetáculo e depois acaba e nunca mais vês as pessoas. Então o Nacional é assim mais constante na minha vida. Isso é interessante porque tu já trabalhaste com muitas companhias de teatro, não é? Como acabaste de dizer, Artistas Unidos, a Mala Voadora, Processos.
O que é que concluís? É melhor ser freelancer ou estar ligado a uma companhia? O que é que tem mais a ver contigo? Eu acho que é melhor ser freelancer porque tu tens um domínio maior daquilo que queres fazer e da maneira como organizas o teu trabalho e de que forma é que os projetos te dizem mais ou menos. A única vez que eu pertenci assim mais a uma estrutura foi mesmo à Mala Voadora, onde estive 5 anos e foi uma experiência incrível, porque a Mala tem um ritmo de produção bastante alucinante entre Porto, Digressões, Lisboa, o espaço de residências que agora tem no Alentejo. Então foi uma altura mesmo de muita produção e de muito pensamento, e eu encontrei-me muito bem na forma de trabalhar do Jorge e do Capela. O Jorge diz muitas vezes que faz espetáculos para aprender mais sobre as coisas que não sabe, e eu sinto isso também a partir do momento em que comecei a trabalhar com ele. Tu fazes espetáculos para chegares a coisas que de outra forma se calhar não chegarias. Mas claro que as companhias e as estruturas depois às vezes ficam mais viciadas numa forma de trabalhar e as relações podem ficar mais ou menos gastas. Então eu acho que é importante tu esvaziares, trabalhares com outras pessoas. Isso para mim está a ser mais desafiante. Vou aproveitar a oportunidade para fazer entrar aqui uma pergunta do Jorge Andrade, aliás duas, qual delas a melhor? Tão bom! Olá Maria, nós temos trabalhado muito juntos, temos eu a encenar-te, tu a encenares os teus espetáculos, ou os dois em cena, a contracenar como ninguém. Temos estado a miúdo juntos, inclusive até a última vez que estivemos foi, julgo que em Vila Nova de Cerveira, eu a comer umas bifanas e tu uma posta de salmão. Verdade. Numa churrascaria ali atrás do teatro. E o que me levou a pensar que há muito tempo que não estamos juntos só assim em lazer, porque mesmo durante esse almoço nós estivemos a falar de trabalho. E gostaria de te convidar para vir cá a casa para jantares connosco, e gostaria de saber qual é o teu prato preferido e a receita para eu poder executá-lo da melhor maneira que souber. Se entretanto a receita for algo simples e te restar tempo para responderes a esta pergunta, queria, mas com sinceridade, não quero aqui coisas falsas, quem é para ti o encenador mais bonito de Portugal? És tu, Jorge, sem dúvida. Boa resposta, muito pronta. Uau! E devo dizer que é a primeira vez que este podcast serve para combinar um jantar. Acho ótimo. E na verdade acho ótimo que isso parta do Jorge, porque o Jorge às vezes está assoberbado em trabalho e o Jorge é muito divertido a trabalhar e fora do trabalho também, portanto aceito muito esse convite. Tenho alguma dificuldade em escolher pratos preferidos, porque tenho dificuldade em escolher coisas preferidas no geral, mas já ouvi dizer que o Jorge faz uma ótima caldeirada de peixe, portanto super aceito essa caldeirada. Ok, caldeirada de peixe que ele aliás já fez num espetáculo, ele já fez num não é? espetáculo, em que convidava sim. as pessoas para casa, portanto já deverá ter alguma experiência. Sim. E o encenador mais bonito, bloqueias então O encenador mais bonito, escolho o Jorge Andrade. Ok. Sim, é muito engraçado porque eu conheci o Jorge a trabalhar, tinha estado com ele poucas situações antes, e realmente ficámos assim com uma relação que extrapola o trabalho. Tanto que eu saio da Mala porque queria fazer mais coisas, mas fico com uma ótima relação com o Jorge e com a Capela e com os filhos e com as pessoas que lhes são próximas. E agora voltei a trabalhar com eles, estamos a fazer agora um espetáculo com as Comédias do Minho. Portanto, o Jorge é sim um lugar onde eu voltarei e com quem eu me divirto muito. Na Mala Voadora e com o Jorge Andrade, tu fizeste algumas vezes assistência de encenação. Sim. O que é que faz um assistente de encenação? É uma coisa que dá para definir ou pode ser uma variedade de tarefas muito grande, dependendo da pessoa com quem se trabalha? Pode ser, e às vezes é muito difícil tu perceberes qual é o teu lugar como assistente. Com o Jorge, curiosamente, foi assim muito fácil, porque às vezes eu acho que tu tens de perceber qual é o mood em que o encenador está a trabalhar e de que forma é que tu podes contribuir sem te sobrepor, sem dizer as coisas contraditórias. Mas às vezes eu acho que o assistente é assim, sobretudo, um gestor não de conflitos, mas um gestor das equipas. Às vezes é assim a ponte de ligação entre o encenador e a equipa técnica, ou entre o encenador e os atores. Mas eu já fiz assistência a várias pessoas.
Fiz assistência ao Jorge Silva Melo, com quem aprendi muito, mas com quem na altura para mim foi muito claro que eu não queria mais trabalhar e que não queria ser assistente do Jorge, com todo o respeito que tive e que tenho por ele. E aprendi muito, mas é assim uma assistência mais concreta de fazeres as tabelas de ensaio, mandares e-mails aos atores, fazeres a lista dos adereços, e para mim é mais interessante quando eu posso também contribuir artisticamente para os espetáculos, e com o Jorge isso acontece, porque muitas das vezes em que eu fiz assistência ao Jorge foi também vezes em que o Jorge estava a escrever o texto, então é quase uma assistência artística e não assim mais concreta, de estarmos a discutir as ideias do espetáculo e o texto pode ir mais para ali e por ali. E depois há uma altura em que o Jorge também confiou em mim e ia para a vida dele, e eu ficava a dirigir os ensaios ou mais responsável. Agora no Minho, por exemplo, o Jorge não está e eu entro no espetáculo e fiz a assistência, então eu sou mais ou menos a pessoa que garante que o espetáculo mantém a estrutura. A pessoa que tem carta de condução para aquele espetáculo. Sim, acho que sim. Mas eu acho que o trabalho de assistente é específico, porque às vezes ele é muito associado a uma figura menor em relação ao encenador, e uma coisa assim mais concreta de executar tarefas, e eu acho que ele pode ser mesmo um olhar exterior sobre o trabalho e uma maneira de contribuires para enriqueceres o trabalho do encenador ou da encenadora. E tem sido importante para ti esse lugar de estar um passo atrás do encenador? Tem sido importante para tu própria perceberes que tipo de encenadora queres ser quando fazes as tuas coisas? Sim, e como para mim não é assim muito claro a vontade que eu tenha de dirigir as minhas coisas ou encenar, eu estou muito confortável em ser atriz e trabalhar a partir da visão dos outros, ou ser assim esta ponte, este olhar exterior sobre os espetáculos. Maria, tu és de Lousada, Sim. distrito do Porto. Sim. É lá que te começas a encantar pela hipótese do teatro? Sim. Quando eu era miúda, fiz parte de um grupo de teatro que se chamava Oficinazinha, dirigido pela Capitolina. Foi assim o meu primeiro contacto com o teatro. Eu não sei bem quantos anos tinha, talvez uns, não sei, 9, 10, não sei bem. Foste lá parar porquê? Porque fui lá parar. Aquelas coisas que acontecem quando se é criança. Eu não sei bem porquê, exato. Acho que ela conhecia a minha mãe, sugeriu, queria fazer um grupo de teatro, fui lá parar dessa forma. Mas lembro-me muito bem da Capitolina estar a dizer que fazer teatro era como fazer qualquer ação pode ser transformada numa ação teatral, e lavar a louça pode ser transformada numa ação teatral, e tudo é passível de material artístico. Isso na altura fascinou-me muito. E depois eu fiz o Conservatório de Música em Lousada, fiz piano, e era um ensino clássico. E para mim era muito claro que eu não queria ser pianista, aquilo era mais lúdico, as minhas amigas andavam lá, eu também andava lá, mas o ensino clássico é bem mais conservador e mais fechado. Então depois quando eu faço as provas para a Academia Contemporânea de Espetáculo, que foi a escola que eu fiz no Porto, e na primeira semana de improvisações e de tu seres livre e poderes fazer o que quiseres, para mim foi muito claro que eu não queria mais tocar piano e que aquela forma de ensino não era a que eu queria. Nunca mais voltaste ao instrumento? Nunca mais voltei. E sinto que é assim uma coisa que eu tenho para resolver na minha vida, porque fico em pânico quando há um piano na sala e alguém diz: a Maria sabe tocar, vai tocar qualquer coisa. Isso para mim é o pânico. E não vais? E não vou. O meu irmão foi mais esperto, porque fez também o conservatório, mas depois percebeu que a cena dele era o jazz, então foi para uma escola de jazz. E eu percebi que era o teatro, então na verdade deixei assim esse lado, mas comecei assim na oficinazinha em Lousada. Portanto, a Capitolina é a primeira pessoa que te diz ou que te faz acreditar que tens um jeito, uma inclinação para aquilo. E Lousada é um meio muito pequeno, e ela era assim uma mulher muito diferente das pessoas da vila, que é de onde eu sou. Tinha uma vida muito noturna, ela estava sempre acordada de noite, isso para mim era muito fascinante, assim, as pessoas do teatro vivem à noite. Tinha muitos livros em casa, era sempre muito, para mim era um entusiasmo muito grande ir à casa dela e ficar tipo a olhar para a estante dos livros. Tinha coleções de muitas coisas, coleções de bonecas, coleções de espanta-espíritos, e eu achava assim muito rica a vida que ela tinha e como isso depois era usado nos espetáculos que ela fazia. O que é que fizeste? Lembras-te? Lembro-me, a primeira coisa que eu fiz foi a raposa no fundo do poço. Eu era a raposa
E depois fazíamos uma coisa que era, a Capitolina sempre foi, é assim, uma mulher muito politizada, então ela fazia sempre espetáculos sobre o 25 de Abril, que nós apresentávamos, e ela também dirigia um grupo coral, então nós fazíamos assim espetáculos assim, meio de intervenção, assim, brechtianos, com interrupções musicais, e sobre o antes do 25 de Abril e o depois do 25 de Abril, então para mim foi sim importante a sensação de estar a representar uma coisa que significa coisas e que é importante historicamente. Tu voltas muito a Lousada, tens lá a tua família? Sim, com a relação com a família, nunca fiz nenhum espetáculo profissional em Lousada. Gostarias? E gostaria, sim. Mas o vínculo é mesmo a família, porque eu saí de Lousada muito cedo, primeiro para estudar no Porto, depois para vir para Lisboa, então a relação é mesmo familiar, mas gostava, e já pensei assim numa altura em que eu tenha menos trabalho em Lisboa ou tenha mais disponibilidade para pensar sobre outras coisas, gostava de pensar como é que seria eu chegar a montar alguma coisa em Lousada. Tipo, não é uma companhia, não é sequer um espetáculo, mas perceber como é que eu poderia trabalhar ali daquela forma e voltar assim um bocado ao sítio onde as coisas começaram. Na altura em que eu cresci em Lousada, havia assim uma grande aposta cultural. Havia um festival da Companhia Residente de Lousada, que é o Jangada, e eles faziam um festival que é o Folia, que ainda fazem, embora com menos financiamento. E acontecia uma coisa mesmo engraçada. O festival era entre abril e maio, e o teatro é muito perto da igreja. E os espetáculos eram... Eu não sei se eram de entrada gratuita, mas não sendo, eram muito baratos. E o que acontecia é que tu vias assim o fluxo de pessoas a sair da novena, é a novena que se chama em maio, as pessoas saíam da igreja e iam ao teatro, e aquilo era uma coisa mesmo engraçada porque estava instaurado na rotina das pessoas. Uma bela imagem essa, sim. É uma bela imagem, até porque é perto e a igreja está lá em cima, então talvez assim as pessoas a sair do teatro e a sair da igreja e ir para o teatro. Eu acho que agora essa aposta cultural não está tão forte e tu sentes que as pessoas que fazem teatro, as pessoas que são artistas em Lousada saíram e foram para as cidades trabalhar, então eu já tenho pensado, e agora também por estar nas comédias do Minho e perceber a relação das comédias com os sítios locais e as comunidades, tenho pensado o que é que seria eu pensar num projeto para Lousada. Tu quando sais de Lousada para estudar no Porto, na Academia Contemporânea do Espetáculo, portanto, tu vais morar sozinha com essa idade? Não fui morar sozinha, e vinha todos os dias, eram 50 minutos de viagem. Ok, mas a tua vida passava-se toda lá? Sim, passava-se toda lá no Porto, sim. E depois, assim que acaba a academia, venho para o conservatório e fiquei em Lisboa desde então. Vamos, no minuto, fazer uma espécie de revisão em 3 tempos do episódio anterior do teatro. Conversámos com a Joana Barrios. Eu achava que era a pior do mundo, porque o meu corpo era muito grande, estava fora de formato, sabes? Eu ia para o tapete da bagagem fora de formato. E a frase do subtítulo da tese era "You will be happier with lower standards". O restaurante dos meus pais é um palco de uma série de acontecimentos incríveis da minha vida. E eu ia atravessar assim a sala do restaurante para me sentar à mesa com os meus pais, e eu ia a passar e fiquei tipo... Oh my God, they're there. E depois a minha mãe fez uma coisa muito típica de mãe, que é: então eu vou-te apresentar a eles. Eu nunca tinha pensado que cozinhar pudesse ser uma profissão se eu não tivesse um restaurante. Eu andava de um lado para o outro e fazia isso. Eu saía de casa à 1h30 da tarde e chegava às 7 da manhã. A experiência de estar numa discoteca, com música, com escuro, e em que tu podes libertar o teu corpo enquanto danças. Isso é uma coisa extraordinária. Muito querida, eu: "Hi, good evening, it's just the two of you." E um deles olhou para mim assim, já passado, e disse: Tuvio, ma che Tuvio? Io sono italiano, non parlo inglese. Episódio anterior do teatro, estão todos para recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. O que é que tens para nos sugerir, Maria? Sim, então, eu estou numa fase com muito trabalho, com pouco tempo para ver coisas, então pensei em sugerir uma coisa que é intemporal e que para mim foi importante ler, que é um livro da Angela Davis chamado Mulheres, Raça e Classe. Até porque agora neste ambiente das secretárias voltar a pensar sobre estas questões, e porque foi um livro importante para mim, para pensar de como as opressões estão ligadas e fazem parte de um sistema que não se consegue isolar e que as coisas estão ligadas. Foi um livro muito importante para mim. Então, assim, mais concreto, este livro.
E depois uma sugestão cultural de um espetáculo que eu não vou conseguir ver porque estou em cena ao mesmo tempo e muito provavelmente na emissão deste episódio esse espetáculo já terá acontecido, mas eu deixo como possibilidade de no futuro ver, ou não podendo ver, estou a emprestar os meus olhos a alguém para ver por mim, que é o espetáculo do Pedro Azevedo. O Pedro é um cenógrafo e um figurinista e um amigo, por quem eu tenho muita admiração. Ele já esteve aqui também no podcast, na altura em que venceu o Prémio Revelação. Exatamente, eu conheci-o nos cadernos. E eu e o Pedro partilhámos um fascínio por cortinas, e as cortinas têm pontuado os trabalhos recentes do Pedro. E então eu acho que o Pedro, este espetáculo chama-se Curtain Falls, e eu acho que é uma espécie de teorização performática que o Pedro quer fazer sobre o seu próprio trabalho. E nesta ideia de cortinas que escondem e que revelam, eu acho muito curioso o Pedro revelar-se a si como performer. Portanto, ele é o performer do seu próprio espetáculo e é como se de repente ele habitasse as suas próprias criações. A sinopse do espetáculo diz qualquer coisa como o espetáculo ser um workshop sobre como se monta uma cortina e eu sou muito fascinada por processos de montagem e manual de instrução e listas, portanto fico assim muito expectante sobre o que poderá ser o espetáculo. Fascínio por cortinas. Fascínio por cortinas. Que me fales mais disso. Acho assim um objeto muito teatral, é assim muito o teatro antigo, a cortina, não sei. Embora depois o Pedro pegue nessa cortina e acompanhe. As cortinas dos cadernos eram stores que abriam e fechavam, daqueles que rodam. As secretárias, não quero spoiler o trabalho do Pedro, mas as secretárias terão também cortinas. Ele faz também a cenografia das Ele secretárias. Faz a cenografia das secretárias. E assim uma coisa assim, acho teatral, o objeto cortina que revela, que esconde, os atores saem das cortinas, os tecidos, os veludos, aquelas coisas todas antigas do teatro, mas que eu acho que são clichês que são ótimos para continuarmos a pensar sobre eles. Mas na tua casa as cortinas também são importantes? É uma coisa do teatro? Não são. As cortinas são básicas, deixam passar a luz, não é referência para mim as cortinas. Deixei ali pendurada uma pergunta há pouco, quando Sim. falávamos dos cadernos tu tens diários? És ou foste pessoa de diários? Então, eu nunca levei um diário a sério, e isso foi uma das coisas que eu escrevi na carta para a Raquel, mas eu achei tão rico aquele documento da pessoa que escreveu os cadernos e a maneira como ela pontuou a sua vida, que a partir dos cadernos comecei a escrever, não diários, mas comecei a tentar obrigar-me a escrever, até porque a minha relação com a memória é específica. Às vezes eu sinto que vivo demasiado no momento presente e me esqueço de coisas do passado, então escrever está a obrigar-me a fixar as coisas e fazer listas e recortar. Estou a imitar um bocado o que a menina dos cadernos fazia, a tentar descobrir qual é a minha tendência. Mas sim, a partir dos cadernos comecei a escrever cadernos também. Olha, que interessante. Sim. Apontas coisas com esse propósito, ou seja, não te esquecer, isto aconteceu, isto Sim, foi importante nesta altura. Isto aconteceu, vi neste ano vi estes espetáculos, vi estas séries, fui a estas exposições, estive com estas pessoas, assim uma ideia de observação também do que está à volta, de histórias caricatas que ouves no autocarro ou na rua, tentar fixar essas histórias. Só que às vezes fica difícil, porque tu misturas. As minhas questões misturo no mesmo caderno coisas que são pessoais, depois coisas que são de trabalho. Vou escrever num caderno, o próximo ensaio é quarta-feira, depois fica esquisito. Fica meio agenda. Exato, depois se alguém um dia pegar nos meus cadernos e quiser fazer um espetáculo com eles, vai ter assim uma mixórdia temática. Eu espero que a entrada no teu diário que fala de teres vindo hoje ao teatro seja uma entrada feliz. Sim, muito. Obrigada, Maria. Obrigada. Por teres vindo ao podcast Sim. do Dona Maria II. Obrigada eu. A Maria Jorge foi convidada desta quinzena. O podcast do Dona Maria II está de volta daqui a 15 dias. Até lá podem encontrar-nos no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até lá.